Oi gente, olha eu aqui de novo e pra gente dar start nesse primeiro vídeo no geral, depois de apresentar todas as razões, como que a gente vai trabalhar daqui pra frente, eu trouxe um primor literário pra vocês, sério. Isso aqui pra mim, na verdade, gente, é uma obra-prima. É um livro que você vai degustando as palavras e ao mesmo tempo você sente uma fome de ser voraz, de ser feroz, engolir essas palavras a cada minuto que a pessoa ela vai escrevendo, que o autor, a autora vai escrevendo ao decorrer dela. E é uma das poucas obras que eu lembro de maneira muito viva que me emudeceu. E me emudeceu de uma maneira metafórica, sabe? É como se eu tivesse pegado ali um dos principais elementos dessa obra e ela tivesse cortado a minha língua de uma maneira metafórica. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre Torturado. Tá focando? Essa obra maravilhosa de Itamar Vieira Júnior, que dá o start a uma trilogia e que eu espero que nos próximos vídeos a gente consiga trazer também essas demais obras, outras obras do Itamar Vieira Júnior, pra gente conversar um pouco. E aí, vamos bater um papo maroto sobre Torturado? E pra gente falar do início de tudo, eu acho que o mais importante é a gente conhecer quem é o autor por trás dessa obra, que pra mim é uma das obras mais fantásticas do século XXI, que traz, para além de todo um primor político, eu sempre falo com os olhos marejados e vibrados, com vontade de chorar, que ela sempre mostra um outro lado. Para além da romantização de um sofrimento de um povo, tá falando também sobre esperança, sobre ciclos, sobre misticidade e de uma forma muito poética, muito poderosa e que eu acredito que pouquíssimas pessoas teriam o poder de manusear palavras de uma maneira tão única e espetacular quanto este autor. E aí, gente, é muito importante trazer que o autor, ele muda a sua relação com a literatura após a premiação do prêmio Leia, ou Leia, não sei pronunciar, em 2018, antes até mesmo de Torturado ser publicada. E Torturado é um vencedor dos prêmios, tanto Oceanos e Jabuti, que são prêmios literários e que tornam aí um peso cada vez maior para o Itamar nos seus próximos ciclos, mas espero que essas expectativas não o façam querer chegar a um perfeccionismo, mas que ele continue a escrever com todo primor, com todo cuidado, com todo carinho e com toda a poesia que ele consegue traduzir por meio das palavras que ele traz na obra. Então, o sentimento dele enquanto escritor muda e ele passa a se enxergar enquanto um profissional dessa área, um profissional literário. E Torturado foi o meu primeiro contato com a escrita de Itamar Vieira Júnior e para mim foi avassalador. Eu li pela primeira vez e eu fiquei sem palavras em como pensar, como que a gente resume uma obra que é tão completa. E eu falo completa porque os fatos, eles são muito bem amarrados. E como que a gente traz isso também numa perspectiva crítica, E eu me vi fazendo uma das poucas coisas que eu gosto de fazer, que é reler. E a releitura parece que você está lendo pela primeira vez, só que obviamente por ser uma obra inesquecível, você consegue captar mais detalhes. E gente, sério, são muitos elementos que a gente pode falar aqui, Vou trazer a minha pesca para perto. E o primeiro momento que eu quero trazer é o que a gente enxerga de maneira explícita na obra. Obviamente, quando a gente lê, quando a gente percebe, a gente vai ter ali com clareza que é uma obra que está falando das pessoas camponesas, localizada ali na região do Recôncavo Baiano, uma coisa nesse sentido. Não vou me relembrar bem a localização específica, mas a gente está falando do interior da Bahia. E a gente está falando de um livro que ele é político em toda a sua jornada, independente da sua faceta, mas a gente está falando de uma história de um Brasil que foi construído por pessoas escravizadas
e que depois essas pessoas são libertas e aí elas precisam também garantir como que elas vão continuar vivas, sobrevivendo e resistindo. E aí a gente vai falar sobre Água Negra. É uma história que se passa na fazenda de Água Negra e a gente vai perceber a luta de classes, a resistência de um povo que em sua maioria é o povo preto, um povo que se aquilomba naquela região e que não tem o poder de construir uma casa de alvenaria porque aquele lugar não pertence a ele. Então a gente está falando de um Brasil pós-abolição, a gente está falando de um Brasil que tinha uma outra estrutura de lei de terras, a gente está falando de pessoas camponesas que não estão tendo direito ali, que estão no lugar há muito tempo e que aquelas terras ainda não lhes pertencem. Então é um movimento, é um livro que traz muito forte a importância da gente também rever processos de reforma agrária, de rever a questão das leis de terras, rever aspectos de dignidade. Mas para além de todo esse olhar político que a gente fala no sentido da militância, né, e que também vai ser um grande cerne para os acontecimentos que vai acontecer ao longo da obra, a gente também está falando de uma faceta política mística, né? Num país que tem uma grande influência do catolicismo dentro daquele período que a gente vive, a gente está falando do poder da terra. A gente está falando do poder dos santos, do poder dos encantados, das rodas de Jaré, da força do atabaque. E isso é muito poderoso, muito sensível. E eu acredito que para além de toda essa frente daquilo que se resolve, daquilo que se vê na matéria, a gente tem uma força muito poderosa do saber ancestral, do saber da terra, do saber sobre a vida e do saber sobre as misticidades. Então, Torturado, em toda a sua potência, ele consegue, né, compilar e costurar todas essas facetas de uma maneira muito única, a partir de personagens muito especiais. E eu falo isso, gente, porque toda a construção ela se passa a partir da união de duas irmãs, Bibiana e Belonísia. E elas são filhas do Zeca Chapéu Grande, onde ele é uma referência, ele é uma liderança daquela região, no sentido de ser o responsável por curar as pessoas, por apartar as brigas e por aí vai. A história ela é focada nessas duas, mas a gente também vai percebendo na construção e no decorrer dela de como que uma cultura ela é formada, de como que lideranças são escolhidas. E isso é muito, muito importante, porque uma cultura ela se constrói de maneira viva, ela se constrói no dia a dia e ela se constrói partindo do princípio de que o saber ele pode ser variável. Então, quando a gente tem uma das irmãs que quer vivenciar esse saber para além dos muros da fazenda de Água Negra, que quer se tornar professora, a gente tem uma outra irmã que está olhando e falando, mas eu quero cavucar a terra, eu quero dar vida a essa terra. Eu quero que essa terra se movimente e ofereça alimento tanto para mim quanto para as pessoas que eu amo, e eu quero ajudar as outras pessoas nesse espaço, porque eu também sou sinônimo de força. Bom, já falei dessas questões e eu queria trazer para vocês que essa obra em específico é uma obra dividida em 3 partes, chamada Fio de Corte, Torturado e Rios de Sangue. Muito bem, isso mesmo. Queria muito que vocês tivessem uma atenção especial à primeira parte desse livro, porque a primeira parte desse livro ela vai dar munição para toda que a obra é construída. E aí o capítulo começa tudo por uma curiosidade que Belonísia e Bibiana têm em relação a uma faca bonita, lustrosa, que a avó delas tem, né, Dona Ana ou Dona Ana, como preferirem. E um dia elas, no ápice da espalhafatosice infantil, vão atrás dessa espada, dessa adaga, dessa faca em específico e colocam na boca para sentir o gosto metálico daquela luz que irradiava. E uma delas perde a língua. E o fio de corte, ele é um espaço que une essas duas pessoas. Porque a partir daquele momento, uma delas passou a não ter mais voz. Tudo que ela proferia nada mais eram que sons inaudíveis.
Então ela precisou aprender a se comunicar com o corpo, com os olhos. Então a primeira parte do livro a gente está falando de duas irmãs que passam a se conectar e se tornar um só. E aí, para deixar vocês instigados a lerem essa obra, tem uma parte muito bonita que diz assim: quando retornamos às brincadeiras, havíamos esquecido as disputas. Agora, uma teria que falar pela outra. Uma seria a voz da outra. Deveria-se aprimorar a sensibilidade que cercaria aquela convivência a partir de então. Ter a capacidade de ler com mais atenção os olhos e os gestos da irmã. Seríamos as iguais. A quem prestaria a voz teria que percorrer com a visão os sinais do corpo da que emudeceu. A que emudeceu teria que ter a capacidade de transmitir com gestos largos e também vibrações mínimas as expressões que gostaria de comunicar. Para que essa simbiose ocorresse e produzisse um efeito duradouro, as disputas ficaram naturalmente e por um tempo de lado. Ocupávamos o tempo com as apreensões do corpo da outra. No começo foi difícil, muito difícil. Era necessário que se repetissem palavras, que se levantassem objetos, que se apontassem para as coisas que nos cercavam, tentando apreender a expressão desejada. Com o passar dos anos, esse gesto se tornou uma extensão das nossas expressões, até quase nos tornarmos uma a outra, sem perder a nossa essência. Às vezes nos aborrecíamos com algo, mas logo a necessidade de comunicar o que uma irmã precisava, a mesma necessidade de comunicar a outro irmão que precisava ser expressado, fazia com que esquecêssemos a causa de nossas queixas. Foi assim que Bibiana se tornou parte de Belonísia, da mesma forma que ela se tornou parte de Bibiana. Foi assim que crescemos, aprendemos a roçar, observamos as rezas de nossos pais, cuidamos dos irmãos mais novos. Foi assim que vimos os anos passarem e nos sentimos quase siamesas ao dividir o mesmo órgão para produzir os sonhos que manifestavam o que precisávamos ser. Eu quis trazer essa parte do livro para vocês porque foi o corte que uniu as duas irmãs. Mas ao decorrer desse capítulo, a gente vai perceber que há uma ruptura também na relação dessas irmãs. E é super importante o olhar atento, o prestar atenção de onde que vai acontecendo esses cortes nessa relação, que no primeiro momento, né, após aquele acontecimento, elas se tornam quase siamesas, onde dividiriam o mesmo órgão, que quando a gente entende onde se rompe, a gente também consegue prestar atenção nos detalhes e nas pontas que o Itamar deixa pra gente e que ele constrói a segunda parte, que é a Torto Arado. E que, consequentemente, o decorrer dessa história é o que constrói também a última parte, que é Rio de Sangue, e que eu não vou saber contar pra vocês sem deixar um spoiler, né? Sem trazer o que, de fato, essa história está contando. E um dos pontos que eu mais admirei foi como o lado místico ele foi trabalhado de uma maneira muito respeitosa, de uma maneira muito... que à medida que você lê, você se sente tocado, você se sente de alguma forma ali, naquele momento. Eu não sou uma pessoa com vivência em campos, no sentido de ser uma pessoa camponesa, não sou uma pessoa com a vivência de lutar pela demarcação de terras, mas esse livro, ele traz uma sensibilidade de que, para além de olhar essas pessoas como seres resistentes e que a sua existência é uma mera afronta, ele traz sentimento a essas pessoas. A gente está falando de seres, de indivíduos que sentem medo, de indivíduos que sentem esperança, de indivíduos que aprendem ou descobrem o que pode ser o amor. A gente está falando de indivíduos que sentem raiva, sentem inveja,
E aí a gente entra também um pouco... Eu falei que não ia falar, mas eu sou hipócrita, gente. Eu sou inconstante, até na minha própria vida. O que eu faço um roteiro e ao mesmo tempo as palavras elas vão fluindo e eu vou mergulhando em outras dimensões. Mas quando eu falo até desse sentimento de inveja torturado, que é o livro... que é a parte 2 do livro, e aí um ponto que eu não trouxe. Os livros, eles são sempre contados pela perspectiva de umas das irmãs, né? Bibiana e Belonísia, pra gente sentir um pouco da perspectiva delas. E Torturado é muito desse lugar de onde a gente tem uma Belonísia que tá começando a contar sua história e que ela fala que ela queria viver a mesma coisa que a irmã dela. E ela diz sim pra se ajuntar a uma outra pessoa. E a gente vai ver ali uma mulher que passa por diversas violências, não violência no sentido não só física, acho que não vou nem passar pano. É uma mulher que passa por violências, uma mulher que é vítima não só da violência física, né? Mas que não descobre o afeto nesse se ajuntar. Então a gente também vai ter ali o ideal do que é ser uma mulher forte, do que é ser uma mulher decidida, do que é ser uma mulher feroz, de que não precisa de ninguém para se proteger. A gente tem ali 2 perfis de mães bem distintos e que até a relação delas, né, a forma que é construída a relação delas, reconstruída nessa segunda parte, se dá de uma diversa maneira. E aí tem os clímax, né, que com certeza torna toda essa obra extremamente poderosa. Eu tô querendo falar tudo, mas ao mesmo tempo eu não quero falar nada, porque eu quero que de fato vocês leiam esse livro e consigam ver mais coisas do que eu vi. E eu quero também deixar esse espaço aberto para que vocês comentem e que a gente possa dialogar nos comentários. Quem sabe a gente faz... Eu mando meu WhatsApp, gente, pra gente conversar sobre essa obra, eu juro. Porque Torturado, em toda a sua completude, é uma obra magnífica. É uma obra que a gente repensa os nossos conceitos, sabe? Repensa a nossa existência, é de uma sabedoria tão espiritual, sabe? Que às vezes a gente se foca ali, vocês vão perceber que a resenha, os resumos que a gente encontra, se foca muito no explícito. E aí o resumo do livro a gente está falando de pessoas com esperança, de querem ter uma voz para uma melhoria na sua vida, mas também é um livro que fala muito sobre o lado místico da vida, sobre as crenças, sobre as histórias que crescem, sobre as rodas de Jaré, sobre as mensagens que chegam através dos encantados e o que a gente acredita no que é cura, no que é doença, sabe? É um livro que é isso, que é uma potência avassaladora, sabe? Eu acredito que seja muito isso. Se eu não me engano, tem uma adaptação pro audiovisual da obra, então eu ainda não assisti, acho que é uma falta de vergonha na minha cara vim fazer, né, um resumo, não sei o que dizer sobre esse livro, uma conversa sobre ele, mas espero que vocês possam assistir, eu vou assistir em breve também, vou postar nas minhas redes sociais. E é um livro muito potente. É um livro... Sério. Eu sou uma mulher que sempre falei muito. Gosto muito de falar. Mas esse foi um dos livros que mais me desafiou a pensar o que é que eu posso falar sobre ele sem, de fato, contar a sua história por completo. Para que as outras pessoas queiram ler. Para que as outras pessoas queiram adentrar esse universo escrito por esse autor que foi brilhante na escolha das palavras, brilhante na escolha da cronologia da história, do decorrer dessa história, que é uma história que ela encanta, sabe? É uma história que eu acredito que vou reler muitas outras vezes e vou redescobrir
novos muitos detalhes a cada nova releitura. Até porque, como eu trouxe no vídeo anterior, livros bons são aqueles que eles sempre passam pela gente e nunca será o mesmo, porque a gente mudou, porque a gente foi atravessado por uma nova experiência e a gente muda a nossa percepção. E é engraçado porque a minha releitura ainda me deixou sem palavras, mas me trouxe mais um pouco de conhecimento sobre o poder dessa literatura, sabe? De entender um pouco mais os personagens, de entender as situações que eles estavam e de entender que essas pessoas foram retratadas como indivíduos que de fato são subjetivos, únicos, singulares, com desejos, com sentimentos, com raiva, com inveja. E eu acho que a humanização dessas pessoas por meio de uma história que sim é uma história de luta é o que torna tudo isso mais fantástico, inovador e diferente. Espero do fundo do meu coração que tenha despertado a vontade de ler esse livro, que vocês façam rodas de conversa para discutir esse livro e que a gente possa trocar muitas ideias do que é esse livro. Um grande beijo para todo mundo. Obrigada a vocês que ficaram até aqui, ou se você deixou, né? Não sei. Obrigada a vocês que assistiram esse vídeo aqui também. E espero que a gente se encontre em breve. Ah, e eu quero fazer um pedido antes de eu dar tchau definitivo, já que eu roubei tantas vezes aqui no meu roteiro, porque é uma obra muito primorosa. Deixe nos comentários obras que você gostaria que eu lesse ou que talvez eu fosse gostar, considerando que eu gostei muito de Torturado, obras similares, semelhantes, ou obras muito nada a ver que vocês falam assim, Vi, te desafio a ler um livro de terror. Eu vou ler. Eu darei o meu melhor na minha organização cronológica, porque, gente, sim, não parece, mas eu tenho uma lista de livros que eu quero, eu já tenho uma noção dos livros que eu vou trazer nesse primeiro momento para o canal. Esse momento também quero fazer muitas releituras de alguns livros que eu já fiz resenha para aqui. Então, trazer esse momento para vocês também, de como que eu evoluí, como que minha percepção mudou, é algo que eu quero, mas também irei incluir novos livros nesse processo. Então, fiquem super à vontade para comentar outras obras que seriam interessantes, trazer o meu ponto de vista. Se vocês tiverem também um questionamento que gostaria que eu tratasse nessa obra, em específico também, seria bem interessante. Mas acredito que seja tudo isso, não quero me delongar mais. Um super grande beijo para vocês e a gente se vê muito em breve, tá bom?